aparecendo muito antes do primeiro ser vivo aparecer. Olhem só que coisa interessante isso aí, tá? Bem, então, para o aumento da complexidade, eu teria, na realidade, que entender de que maneira, então, um genoma tão simples como um genoma vindo de um RNA, que teria, no máximo, um comprimento de 100 bases nitrogenadas, como que esse genoma tão pequeno gerou esses genomas imensos, como, por exemplo, genomas de angiospermas, como genomas de mamíferos, que têm trilhões de bases no seu genoma, né? Então, quais foram os mecanismos que geraram esse aumento de complexidade, né? Para começar esse estudo, então, alguns pesquisadores fizeram pesquisas com o RNA 16S, que é o RNA ribossomal das bactérias e das mitocôndrias. Portanto, ele pode ser usado tanto para estudar eucária quanto procária, ok? E com esse RNA se começou a perceber que, ao contrário do que se pensava, que a arqueia seria mais parecido com bactéria do que com eucária, não. A arqueobactéria é mais parecido com o eucarioto do que com as eubactérias, tá? Por quê? Começou a se perceber que o metabolismo deles era mais parecido. Primeiro, a parede celular bacteriana, né, de mureína não está presente nas arqueobactérias e também não está presente em eucarioto, tá? A arqueia tem proteínas parecidas com as histonas, estão lembrados lá da citogenética? Pois é. Então, essas proteínas estão presentes em arqueia, mas não estão presentes em eubactéria, só em eucária, ok? Então, alguns esteroides também estão presentes em arqueia, em eucária e não estão presentes em eubactéria, tá? E uma coisa muito interessante. Se eu disser para vocês que o genoma fragmentado com introns e exons é mais primitivo do que o genoma sem eles, vocês vão me considerar uma louca, né? Mas é verdade, tá? Por quê? Porque se especula que os introns são mais antigos que os exons simplesmente porque existem RNAs, que são ribosimas hoje, portanto fósseis moleculares, que estão presentes nos introns. Vocês estão entendendo? E que estão nessa posição em todos os seres vivos. Portanto, os introns, como essas sequências são fósseis moleculares, eles devem ser posteriores aos exons que formaram proteínas, ok? Que são proteínas que devem ter sido posteriores e, coincidentemente, são também proteínas antigas. São proteínas do tipo chaperonas que estabilizam esses RNAs, ok? Então, olhem só. Vários fósseis moleculares são encontrados nos introns, e isso fortalece a hipótese de que um genoma de intron e exon, que um intron ele é mais antigo do que um exon, ok? Então, um genoma linear, tá? Um genoma fragmentado com introns e exons, capaz de se recombinar, cheio de fósseis moleculares, é mais parecido com o eucarioto do que com a eubactéria. Por quê? Bactéria circularizou o genoma. Lembram daquele papo que eu falei que a bactéria, ela se desenvolveu no rumo oposto aos eucária para agilizar a sua reprodução? Um genoma circular, ele elimina os problemas de replicar as pontas do DNA. Porque sempre que chega na ponta, vocês estão lembrados, como não tem um espaço para colar o primer, o pedacinho que fica na ponta da retirada do primer se perde. É essa questão dos telômeros, estão lembrados? Então, à medida que cada ciclo de replicação passa, a gente perde um pedacinho do DNA linear. E isso acontece com o cromossomo dos eucariotos, acontece com a arqueia, mas não acontece com a eubactéria que circularizou esse genoma e, portanto, quando termina de replicar aqui, o fim serve como suporte para o início de um novo DNA, vocês estão entendendo? Como base para que novas moléculas se juntem ali, ok? Bem, então, o que acontece? Eu teria um genoma fragmentado com introns e exons, capaz de se recombinar, né? E ele seria mais parecido com eucária e arqueia do que em eubactéria. Depois, eu falei para vocês que a transcrição e a tradução, elas são mais rápidas e eficientes em
procariotos, estão lembrados? Eles são capazes de se replicar mais rápido. E isso vem de uma estratégia R para conseguir fazer com que os indivíduos se repliquem mais rapidamente. Então isso já é derivado, vocês estão entendendo? O mais primitivo é ser mais lento. Portanto, essas estratégias de eubactérias são estratégias derivadas e não primitivas. Bem, então, a árvore da vida estaria invertida, né? Isso é o que propôs um pesquisador chamado Poole, tá? Em 98, ele falou o seguinte, que o primeiro ser vivo ele não deveria de ser parecido com uma bactéria, não. Ele deveria de ser mais parecido com um genoma do tipo eucariótico. Percebam, não estou falando que o primeiro ser vivo ele deveria de ser um eucarioto com núcleo, ok? Mas que ele deveria de ter um genoma parecido com o genoma eucarioto, porque ele não seria tão rápido na replicação, como a arqueia e eubactéria, ele teria introns e exons, que são fósseis moleculares, ele seria linear e não circularizado, ok? Porque isso é característica primitiva de um genoma, ok? Bem, e aí então, se a gente for comparar as similaridades entre os três domínios, arqueia, bactéria e eucária, a gente vai ver que arqueia e bactéria compartilham algumas características, né? Então, aqui tem uma lista dessas características que são compartilhadas por esses dois, mas que arqueia e eucária compartilham também um monte de outras características que fazem esses dois se configurarem como grupos irmãos, ok? A questão agora é, como é que se construiu a complexidade eucariota, tá? Bem, como é que se formou, então, um genoma que, de primitivo, ele se tornou complexo porque ele se reinventou, ok? Bem, pessoal, então, com relação à complexidade eucariota, né? Um eucarioto tal qual ele é hoje, obviamente que ele não está na origem dos seres vivos, né? Mas um genoma do tipo eucarioto poderia estar, tá ok? Por quê? Porque na realidade, hoje, se eu olhar um genoma eucarioto, ele tem região espaçadora, ele tem intron, ele tem sequência repetitiva, ele tem transposon, tem famílias gênicas, tem duplicação de vários genes e, obviamente, só foi possibilitado isso tudo através de duplicação de segmentos de DNA que se copiaram e que se colocaram em seguida no mesmo genoma, ampliando o tamanho desse genoma, e depois de diversificação, de recombinação, ou seja, esses genes que inicialmente se duplicaram, depois se diversificaram em funções e assim a gente conseguiu ter um genoma grande, tá? Por que eu digo isso? Porque não se conhece hoje um mecanismo capaz de produzir sequências de DNA que não seja uma sequência prévia de DNA, ou seja, nucleotídeos de DNA, eles não se colam sem ter um molde, vocês estão entendendo? Então, como é que se formou? Formou através sempre de sequência prévia. Um DNA sempre vem de um DNA prévio, ok? Bem, e além disso, além de todos esses mecanismos, a gente tem a transferência horizontal dos elementos de transposição, que podem carregar DNA de outros organismos, como, por exemplo, bactérias e vírus, e inserir dentro de um outro genoma de indivíduos que não tem nada a ver com bactérias e vírus. Então, isso também pode ter, primeiro, trazido novidade, segundo, ter trazido ampliação do tamanho do genoma, tá? E aí, agora, nós vamos entrar um pouquinho na origem da célula para a gente conseguir entender como é que teria se formado a célula tal qual ela é hoje. Com certeza vocês já escutaram falar de teoria de endossimbiose, então vocês já sabem da origem da mitocôndria, da origem do cloroplasto, né? Mas como é que se formou o núcleo? A teoria da endossimbiose clássica previa que uma célula nucleada teria fagocitado uma bactéria, né, gerando então uma mitocôndria. Essa teoria hoje ela está sendo revista. Não se acha que a célula ela teria energia para formar o núcleo se ela não tivesse uma mitocôndria antes disso. Então, se acha que a mitocôndria, né, que a endossimbiose para a produção de uma mitocôndria, uma bactéria aeróbica que depois trabalhou como simbionte, né, ela deve ter acontecido antes da formação do núcleo, que é o que realmente define os indivíduos que são eucariotos, ok? Bem,
Então, qual é essa hipótese, né? A hipótese autógena diz o seguinte, que o núcleo, as membranas que vão envolver, né, esse material genético, elas viriam do retículo endoplasmático. Então, seria uma série de vesículas achatadas que se formariam, né, formando o núcleo, né, a membrana nuclear, que é dupla, né, por causa das vesículas achatadas, e com poros, que são justamente os pontos de união entre uma vesícula e outra. Eu faço uma analogia, as meninas sabem o que é fuxico, né? Sabe aqueles trapinhos que a gente faz tipo umas bolsinhas e depois vai colando uma nas outras? Imaginem que mais ou menos dessa maneira se constrói uma membrana nuclear. Ela fica dupla, ok? E os pontos entre elas formam poros que podem filtrar o que entra, o que sai do núcleo, ok?